Arrebatamento da igreja, verdade ou mentira? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de explicar como se deu a primeira vinda do Senhor Jesus e como se dará a segunda vinda do Senhor Jesus. A primeira vinda, ela já aconteceu quando Jesus nasceu de Maria, lá em Belém da Judéia. A segunda vinda do Senhor Jesus, segundo a escatologia bíblica, ela dar-se-á em duas fases. A primeira fase, o arrebatamento da igreja. E a segunda fase será após a grande tribulação, quando Jesus vier para destruir o anticristo e o falso profeta e instalar o seu reinado milenar sobre a face da terra. Então, é sobre a primeira fase da segunda vinda de Cristo que eu quero falar, o arrebatamento da igreja. Quero explicar-lhes o que significa a expressão arrebatar. Esta expressão, ela tem origem no grego harpazo, que significa tirar de repente ou arrancar com força. Ela também aparece no latim raptus, que significa raptar como um ladrão rapta numa rapidez incrível. O arrebatamento da igreja é o evento pelo qual Deus removerá os crentes da face desta terra para abrir caminho para que o seu justo julgamento seja derramado sobre a terra durante o período da grande tribulação. Tito, capítulo de número 2, versículo 13, quando Paulo escreveu a Tito, ele deixou claro que esta é a bem-aventurada esperança da igreja, a esperança do arrebatamento. É a bem-aventurada esperança do pregador que prega, a bem-aventurada esperança do pastor que pastoreia, do cantor que louva, do servo que serve. É a bem-aventurada esperança do arrebatamento da igreja. No Antigo Testamento, houveram dois casos de arrebatamento que ambos podem ser comparados, o tipo da igreja que será arrebatada ao encontro do Senhor. O primeiro caso foi o caso de Enoque. Gênesis capítulo 5, versículos 22 a 24, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos e depois não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Enoque, ele representa a igreja que anda com Deus na terra e será arrebatada pelo Senhor. O segundo caso de arrebatamento no Antigo Testamento é o caso do profeta Elias. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, e o versículo 11, a Bíblia diz que Elias é tomado por Deus em uma carruagem de fogo no meio de um redemoinho e ele é levado aos céus. Elias viveu em um tempo em que a geração na época era idólatra, terrivelmente pecaminosa. Então Elias representa também a igreja fiel que subsiste de pé no meio de uma geração idólatra e pecaminosa, como esta que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele disse: "E não vos conformeis com este mundo." Nós não devemos, nós não podemos nos conformar com este mundo, porque nós somos a igreja do arrebatamento. Existem também na Bíblia Sagrada passagens que tipificam o arrebatamento da igreja. Por exemplo, Gênesis capítulo 24, versículos 63 a 67, onde a Bíblia diz que Abraão envia o seu mordomo Eliezer para buscar uma noiva, uma esposa para o seu filho Isaque. E Eliezer tem a missão
de trazer esta esposa, de adorná-la e de apresentá-la a Isaque. Assim também o Espírito Santo foi enviado por Jesus Cristo para adornar a igreja, para preparar a igreja, para entregá-la para o seu noivo no dia do arrebatamento da igreja. A outra passagem que tipifica o arrebatamento da igreja é a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25. É uma exortação à vigilância. A Bíblia diz ali que haviam 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As loucas não levaram consigo o azeite, as prudentes levaram o azeite consigo. O azeite fala-nos do trabalhar do Espírito Santo na vida da igreja. O que Deus está querendo dizer através desta parábola é que é uma loucura para Deus alguém rejeitar a obra do Espírito Santo, o trabalhar do Espírito Santo na igreja. E a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um clamor que dizia: aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. As prudentes que tinham azeite entraram para as bodas. Já as loucas, elas foram comprar o azeite e quando voltaram, a porta já estava fechada. E elas gritavam, dizendo: abre-nos a porta, abre-nos a porta. Isto representa o desespero que vão ficar aquelas pessoas que não fizerem parte do arrebatamento, aquelas que duvidaram da pregação do Evangelho, aquelas que desdenharam da pregação do arrebatamento, que zombaram dos crentes quando ouviam a pregação do arrebatamento, dizendo que era coisa da nossa mente, que eram loucuras. Essas pessoas vão ficar em desespero. Então, a parábola das 10 virgens, ela é uma exortação à vigilância. O Senhor dizendo: estai atento, porque vigiar é isso, é estar atento, é precaver-se, porque a qualquer momento dar-se-á o arrebatamento da igreja. Quero dar-lhes algumas rápidas informações acerca do arrebatamento da igreja. Mateus capítulo 24 e o versículo 36, a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Mateus capítulo 24, do versículo 43 ao 44, a Bíblia nos diz que nós precisamos estar apercebidos, justamente por não saber nem o dia e nem a hora que dar-se-á o arrebatamento da igreja. Lucas capítulo 17, versículo 26 a 30, a Bíblia diz que vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas casavam e davam-se em casamento. Vai ser também como nos dias de Ló, onde as pessoas viviam como se tivesse tudo normal e de repente o Senhor tomará a sua igreja para si. Então, agora eu quero responder à pergunta: arrebatamento, verdade ou mentira? O arrebatamento é uma verdade bíblica que nós precisamos levar em conta. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, ele disse: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Se você que está me assistindo crer no arrebatamento, ele vai acontecer. E se você não crer, ele vai acontecer do mesmo jeito, porque Deus nunca fez uma promessa que ele não pudesse cumprir. Todas as promessas de Deus, a Bíblia diz que tem por ele um sim, o aval, a certeza de que hão de ser cumpridas. Portanto, prepara-te, porque muito em breve, assim eu creio, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Não se esqueça de se inscrever no canal, clica no sininho
para você receber avisos quando postarmos novos vídeos, tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço a todos.